Irmão, irmã, peregrino da luz, que a paz do Cristo esteja convosco. Que o amor de nosso Senhor banhe vossa alma e ilumine vossos passos nesta jornada terrena. Sejam bem-vindos ao nosso refúgio de reflexão, onde desvendamos os mistérios da alma à luz da doutrina consoladora. Existe uma pergunta que de tempos em tempos assalta a mente de todo ser humano, independentemente de sua fé ou ceticismo. É uma indagação antiga, um sussurro inquietante no silêncio da noite, uma sombra de apreensão que paira sobre a finitude de nossa existência. O que acontece de fato depois que o coração silencia? E mais precisamente, quem será o primeiro a nos estender a mão do outro lado? É um medo ancestral, não é mesmo? O medo do desconhecido. A incerteza de dar o último suspiro neste plano e acordar em um lugar estranho, solitário, talvez até mesmo assustador. Pensamos em anjos, em guias espirituais imponentes, em comitivas celestiais, mas a verdade revelada pela mediunidade luminosa de nosso amado Chico Xavier é sempre mais íntima, mais singela e, sobretudo, mais profundamente ligada à teia de amor que construímos nesta vida. O título de hoje é um convite à superação desse medo. Não se trata de uma figura mítica ou um santo distante, mas de alguém cuja presença pode ser a maior surpresa ou a mais esperada certeza, dependendo unicamente de como vivemos o Evangelho em cada um de nossos dias. Permaneçam conosco. O que vamos desdobrar aqui hoje não é apenas teoria, é o bálsamo da esperança e o mapa para a serenidade no momento da grande travessia. Para compreendermos a resposta revelada por Chico Xavier, precisamos, antes, estabelecer a base doutrinária do que chamamos de morte e do processo de desencarnação. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e confirmada pelas incontáveis mensagens de espíritos superiores, nos ensina que a morte do corpo físico é apenas uma mudança de estado, uma libertação. O espírito, a parte imortal de nós, não morre. Ele retorna à sua pátria verdadeira, o mundo espiritual. Imagine a vida como um mergulho no oceano. O corpo é o pesado escafandro que nos permite explorar as profundezas. A morte é o momento em que esse escafandro é abandonado e o espírito ascende, leve, de volta à superfície. No entanto, essa subida não é instantânea para todos. O processo é regido por leis espirituais de afinidade, merecimento e, acima de tudo, amor. Não há um protocolo rígido e impessoal de recepção. O que dita quem vem, como vem e onde acordaremos é a vibração que emitimos, o nível moral que alcançamos e, crucialmente, os laços afetivos que tecemos. O perispírito, nosso corpo fluídico, é o intermediário dessa transição e ele está impregnado com o teor de nossas emoções e pensamentos finais. Quando o espírito se liberta, a atração se dá por sintonia vibratória. Espíritos que viveram na luz e na prática do bem despertam em regiões de luz, amparados por seres de elevadíssima moral. Espíritos que se apegaram excessivamente à matéria ou cultivaram sentimentos inferiores, por outro lado, acordam em zonas sombrias que refletem seu estado interior, muitas vezes envoltos em profunda perturbação. Chico Xavier, em inúmeros de seus diálogos e mensagens, confirmava incessantemente que o mundo espiritual é regido pela lei de causa e efeito e pela lei de amor. E é neste campo que a revelação se assenta. Muitos pensam que o primeiro espírito a nos buscar é um mentor ou um guia espiritual desconhecido, um ser hierárquico. Tais guias estão sempre presentes, é verdade, nos bastidores da vida, zelando por nós. Eles compõem o comitê de recebimento. Mas eles frequentemente delegam a tarefa do primeiro acolhimento a quem tem o maior poder de acalmar e estabilizar o espírito recém-liberto, o afeto mais puro. A primeira visão que um espírito tem ao se desprender do corpo precisa ser de confiança e de conforto incondicional.
a confusão, a dor, o susto da travessia, tudo isso é mitigado pela presença de quem amamos e de quem nos ama profundamente. Portanto, a revelação de Chico Xavier aponta para um núcleo familiar, um laço de alma que transcende a matéria. Meus irmãos, esta reflexão sobre a vida após a vida nos nutre a alma. Se esta mensagem está tocando seu coração e trazendo luz às suas dúvidas, peço que demonstrem seu apoio. Deixe o seu curtir no vídeo, pois ele é a bússola que indica a relevância deste conteúdo para outros corações sedentos de verdade. Mais importante ainda, inscreva-se no canal, juntando-se à nossa Irmandade e ative o sino de notificações. Assim, você garante que as próximas mensagens de paz e luz cheguem diretamente a você, sem falta. Seu apoio é nossa força para continuar a semear a boa nova. Que a bênção se multiplique. Chico Xavier era categórico. Na esmagadora maioria das vezes, o primeiro espírito a vir ao nosso encontro é aquele que de nosso círculo de afeto já partiu antes e que nutre por nós um amor desinteressado, puro e profundo. Quem pode ser esse ser? É frequentemente a mãe ou o pai espiritualizado, pois o amor materno ou paterno, quando vivido em sua plenitude de renúncia e doação, é um dos elos mais fortes do universo. Pode ser o cônjuge ou companheiro de alma, se a união foi baseada na fidelidade e no respeito mútuo. Pode ser o irmão de luta, aquele amigo ou benfeitor que já se encontra em planos de maior paz. E sublime consolo para os pais, pode ser o filho que retornou antes, que se torna o mais apto a confortar. O critério fundamental não é a posição hierárquica do espírito no além, mas a intensidade e a pureza do laço afetivo. Quem chega para nos receber é a pessoa de confiança do nosso coração. A visão de um rosto familiar, de alguém que se amou profundamente e em quem se confia, tem o poder de ancorar o espírito na realidade espiritual, de dissipar o medo e de iniciar o processo de lucidez. Entretanto, há uma condição essencial para que esse ente querido possa nos receber. Ele precisa estar em condições espirituais para fazê-lo. Um espírito que partiu e se encontra em profunda perturbação, em sofrimento por conta de seus próprios erros, ou em regiões de resgate e tratamento, os umbral e zonas densas, esse espírito não terá a permissão ou a condição vibratória de descer ao plano da crosta para receber alguém. A lei é de ordem e de amor. Quem nos recebe é um emissário de paz. Nesse caso, quem assume a missão? O guardião amigo, o mentor espiritual ou um anjo guardião designado. Estes seres de luz são capazes de criar uma esfera de proteção e serenidade. O importante é saber que ninguém fica desamparado, a não ser por sua própria recusa em aceitar o auxílio, mas o acolhimento íntimo e pessoal será substituído pelo amparo impessoal da caridade. O que essa revelação nos ensina sobre a vida? Que o nosso bilhete de embarque para a serenidade do além não é a quantidade de orações ou a frequência a templos, mas sim a qualidade dos sentimentos que plantamos e a qualidade de vida espiritual que desenvolvemos. Se vivemos em harmonia, perdoando, amando e buscando o aprimoramento moral, criamos um campo vibratório de luz. Esse campo não só facilita a nossa própria transição, mas facilita o resgate de nossos amados desencarnados, permitindo que eles se elevem a um plano onde possam se preparar para serem nossos anfitriões. Aí reside uma das mais profundas e, por vezes, mais duras lições da doutrina espírita. Se uma alma viveu em completo egoísmo, isolamento moral, ou pior, semeando dor e ódio, ela constrói um vácuo afetivo em torno de si. O princípio da atração por afinidade ainda opera, mas neste caso, ele atrai espíritos de mesma sintonia moral inferior. O indivíduo pode ser acolhido por aqueles que foram seus cúmplices no mal, ou pode despertar em um estado de solidão angustiante, sem a presença consoladora de um familiar amoroso.
Nesses casos, a busca é feita pelos socorristas e samaritantes do além, espíritos nobres que trabalham nos postos de socorro, resgatando as almas em sofrimento. O ensinamento de Chico Xavier é, portanto, um alerta e um convite. Crie seus laços de amor, agora. Plante a semente da caridade e do perdão hoje, para que sua colheita na pátria espiritual seja de luz. Para aprofundar essa reflexão, é fundamental entendermos a dinâmica do desligamento dos laços fluídicos entre o corpo e o perispírito. A rapidez e a serenidade desse desligamento estão intimamente ligadas ao nosso grau de desprendimento material. Para o espírito evoluído, o desligamento é suave e ele reconhece a presença amorosa de seu ente querido ou de seu guia de imediato. Para o espírito apegado, o desligamento é lento e penoso. O perispírito está denso, quase grudado ao corpo, e o choque é imenso. A dor não é do corpo que morre, mas da alma que se arranca. Nesses casos, a perturbação pode ser tamanha que ele não consegue perceber a presença de quem o ama, mesmo que o familiar esteja ao seu lado. Aqui, a primeira figura que ele realmente vê pode ser a de um socorrista firme, que o conduzirá quase à força, ou a de um cobrador de suas dívidas morais. Chico Xavier, ao transmitir as mensagens de seus benfeitores, nos mostra que a maior busca do espírito que chega é a da paz interior. A mediunidade de Chico Xavier é um vasto oceano de consolo e ensinamento. As milhares de cartas e mensagens psicografadas são a evidência incontestável de que o amor é a única ponte segura entre os dois planos da vida. Em quase todos os relatos de desencarne feliz e sereno, há a descrição do reencontro com um ente querido, que precedeu na viagem, como a mãe, o esposo ou o filho que se tornam os anfitriões imediatos. Chico, guiado por Emmanuel e André Luiz, revelou que o ambiente do desencarne é como uma sala de espera. Os familiares e amigos espirituais, em condições de fazê-lo, são autorizados a se aproximar da esfera do moribundo, formando um cordão de luz e prece, aguardando o momento exato do desligamento do último fio vital. É crucial entender que esta recepção não é um evento isolado, mas o ápice de uma preparação que começa muito antes do último suspiro. O espírito que se dedica ao serviço ao próximo e ao autoconhecimento está, na verdade, preparando sua própria recepção. As boas obras criam um capital de luz que atrai naturalmente os bons espíritos. Na hora final, muitas pessoas, mesmo as que não cultivavam uma fé formal, têm a seu lado, nos instantes finais, o espírito protetor ou o familiar desencarnado que as conforta e as ajuda a se libertar do corpo sem pânico. A famosa visão de entes queridos no leito de morte é, para a doutrina espírita, a prova cabal. Eles estão lá. Chico Xavier nos ensina que, se você quer garantir a presença de seu ente mais amado ao despertar, a melhor atitude é orar por ele hoje. Se ele já partiu e está em paz, suas preces e vibrações de amor e saudade fortalecem-no e o mantêm em condições de amparo. Se ele partiu e está em sofrimento, suas preces são o melhor auxílio para seu resgate, acelerando seu processo de lucidez e reequilíbrio, para que, no seu momento, ele possa estar pronto para o reencontro. O amor é a nossa moeda de troca mais valiosa. Há casos, porém, que não se encaixam no modelo do reencontro familiar imediato. São os casos de espíritos que, por uma existência inteira de dedicação incomum e exemplar à caridade, alcançaram um nível de elevação moral que transcende a necessidade de amparo íntimo. Estes são os servidores do Cristo, os verdadeiros trabalhadores da vinha. Tais espíritos são, por vezes, recebidos por mentores de altíssima estirpe, por vezes até mesmo pelos próprios emissários de Jesus. Não é que lhes falte o amor familiar,
mas o seu destino imediato é o trabalho de luz, e eles são conduzidos diretamente às esferas de estudo e serviço, onde seus dons serão maximizados para o bem geral. A mensagem central, porém, permanece. Para o indivíduo comum, o elo de afeto puro é a chave. A resposta de Chico Xavier sobre quem vem nos buscar é, na verdade, um profundo ensinamento sobre a lei de afinidade. Nós somos atraídos para aquilo ou para quem nos assemelhamos em pensamento e sentimento. Se plantamos paz, colheremos a visita de um ente querido que partiu em paz. Se plantamos ódio ou egoísmo, seremos atraídos para a zona vibratória onde esses sentimentos perduram, e o acolhimento será impessoal ou, pior, hostil. Portanto, a pergunta: quem é o primeiro espírito que virá me buscar? Se transforma em: que tipo de vida estou construindo para atrair a luz e o amor no momento crucial? A resposta está em suas mãos. Viva de tal forma que o seu ente querido mais amoroso, em sintonia com os planos de luz, possa dizer com orgulho e alegria ao seu mentor: sim, eu o conheço e amo. Deixe-me trazê-lo para casa. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta profunda reflexão sobre a grande travessia. A revelação de Chico Xavier, embasada na sabedoria dos espíritos superiores, é um dos maiores presentes de consolo que a doutrina espírita nos oferece. Lembrem-se da essência da resposta. O primeiro espírito que vem nos buscar após a morte é, na maioria esmagadora dos casos, o ente querido que já partiu antes de nós e que nos ama com o mais puro e desinteressado amor, e que está em condições espirituais de nos amparar. Não é um estranho, não é uma figura imponente e distante, mas sim o afeto mais seguro do nosso coração. É a mãe, o pai, o cônjuge, o filho, o amigo leal que, com a familiaridade de um lar, vem dissipar o medo e nos guiar na neblina inicial da nova vida. Esta verdade sublime transforma o nosso olhar sobre a morte. Ela deixa de ser a separação fria e passa a ser o reencontro caloroso. Deixa de ser o fim e passa a ser o portão de casa. Mas esta revelação também é um convite urgente à responsabilidade e à mudança de perspectiva. Se o amor é o passaporte e a sintonia é a bússola, não podemos desperdiçar o tempo. A maior preparação para o nosso desencarne não é acumular bens ou títulos, mas sim acumular afeições nobres. O céu que vamos encontrar é o reflexo do céu que construímos em nossa própria consciência. Olhe para dentro. Você tem vivido de tal forma que o seu ente querido em paz terá orgulho e alegria em ser o seu anfitrião? Perdoe hoje. Não carregue mágoas para o além. Elas são âncoras pesadas que dificultarão seu voo e impedirão a aproximação de espíritos de luz. O perdão é a leveza que atrai a paz. Ame incondicionalmente. O amor, ensinado e vivido por Jesus, é a única força capaz de transpor as barreiras da matéria e garantir uma recepção de paz e luz. A cada ato de bondade, a cada palavra de consolo, a cada renúncia ao egoísmo, você está pavimentando o seu caminho e fortalecendo o laço fluídico com aquele que virá te buscar. Viva hoje de forma a garantir que a primeira visão no mundo espiritual seja um rosto amado, iluminado pela paz. Que esta certeza nos inspire a sermos a cada dia melhores. Que possamos transformar o medo da morte em esperança de reencontro. Que a saudade dos que partiram se transforme em prece de gratidão e trabalho no bem, para que eles sejam livres e fortes em seus planos, aguardando o momento de nos abraçar novamente. Que o Mestre Jesus nos abençoe e que a luz do seu Evangelho guie nossos corações. Que a esperança renovada inunde vossa alma. Paz e luz.